aplauso a ele. Aleluia. Eu quero ministrar essa palavra ao seu coração. Estou de olho no relógio e vou fazer isso o mais rápido possível. A dinâmica hoje do culto foi muito interessante. A gente já tem muito tempo que não tem a ordem de culto. A ordem está com Jesus. O Espírito Santo é que determina essa ordem. Então a gente vai tentando seguir mais ou menos até quando dá e depois é Deus quem age. Mas eu quero falar aqui rapidamente. Quero ministrar uma palavra ao seu coração. Eu sei que você hoje já foi ministrado aqui com os testemunhos, com a palavra de honra às mães e de uma maneira especial, representando todas as mães. Então a Eunice recebeu uma palavra de honra aqui, a manifestação de carinho, de amor, de toda a igreja, representada aí pelas mulheres, pelas 12. Muito bonito esse momento. Então, eu sei que isso tudo ministra graça aos nossos corações. Mas eu quero ainda, usando a ocasião muito especial, que é o Dia das Mães, para honrar todas as mães, e eu quero falar dos mais famosos cânticos das mães na Bíblia. Eu quero honrar as mães neste dia, e quero ministrar uma palavra baseada nos principais e mais conhecidos e mais famosos cânticos das mães na Bíblia. A Bíblia nos fala muito da atuação da mulher. Então, não é só o Evangelho de Lucas, que foi escrito com um toque muito especial para abençoar, para destacar a importância das mulheres, mas toda a Bíblia, ainda que escrita numa cultura muito machista, e num tempo em que as mulheres eram muito discriminadas até, mas a Bíblia não faz isso com a mulher. Muito pelo contrário, destaca e exalta o trabalho das mulheres desde Gênesis até Apocalipse. Então as mães são destacadas na Bíblia. Eu estava pesquisando, estudando para trazer uma palavra aqui, e eu observei outras mensagens que eu já ministrei nos dias das mães, e fiquei querendo muito falar sobre Joquebede. Eu fico impressionado com a criatividade, a estratégia de Joquebede, mãe de Moisés, num tempo de desespero, de dificuldade, quando o faraó mandou matar todas as crianças, todos os meninos, e ela cria o seu filho no momento tão difícil. Ela consegue, era uma crise, ela consegue reverter tudo aquilo em bênção. Então ela, com muita sabedoria, com estratégia que ela usa, uma estrategista de primeira, ela consegue não só salvar a vida do seu filho, mas ainda consegue um bom emprego num tempo de crise, e o trabalho dela era cuidar do seu próprio filho, e ainda ganhava para isso. Então olha a sabedoria, olha a estratégia. Então as crises, elas vêm para criar oportunidades de bênção para a gente. Amém? Então, fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, as crises são, na verdade, oportunidades preciosíssimas para o nosso crescimento. Então, olha, não reclame, não murmure de crise. Agradeça. Em cada crise tem uma oportunidade aí para a gente crescer. Diga amém. Mas eu não vou falar sobre Joquebede. Eu disse que eu falaria sobre os principais cânticos das mães na Bíblia. Eu começo com o cântico de Débora. Quem conhece a história de Débora aí? Está lá no livro de Juízes. Você pode abrir sua Bíblia em Juízes, no capítulo 5. Como hoje eu quero ministrar uma palavra bem rápida, eu não vou ler todo o texto, mas eu cito o livro de Juízes e o capítulo 5 de Juízes. Nós vamos observar o cântico de Débora. Então vamos falar sobre este cântico de Débora. A história de Débora, ela se levanta como juíza em todo Israel. Então os cananeus naquela época oprimiam o povo de Deus. Os cananeus, a terra de Canaã ali, eles oprimiam Israel, e já durava essa opressão 20 anos. Era perseguição, era
tomar os seus pertences, o seu plantio. Na época da colheita, os inimigos chegavam para colher, e colhiam onde não tinham plantado. Mas era um exército muito forte. A Bíblia diz que eles possuíam 900 carros de ferro. Então era difícil para Israel, que não tinha nenhum carro de ferro, para enfrentar aquele exército. E Débora, ela era uma profetisa naqueles dias, e ela se torna também juíza, e ela encorajou Israel para se libertar dos seus opressores. E aí, Débora entrega uma palavra de Deus, uma palavra de revelação a Baraque, que era o líder da tribo de Naftali, e Deus decidiu usar Baraque para trazer a libertação ao povo de Deus. Mas Baraque ficou com medo. E Baraque disse para Débora que só iria à batalha, só iria à guerra para enfrentar os cananeus se Débora fosse com ele. Diga assim, cabra macho. Só isso se a mulher fosse junto. E Débora disse, tudo bem, eu vou com você. Você está com medo, rapaz? Então, você está com medo, eu vou com você. Mas saiba que esta honra da vitória será minha. Então será compartilhada aí comigo, porque você está com medo aí. Então essa é a história de Débora. E Débora leva Israel à vitória. E Israel se livra dos inimigos. E o texto diz que por 40 anos eles ficaram em paz. Aí quando a vitória chega, Débora então prepara um cântico de louvor, um cântico de adoração, um cântico de gratidão a Deus pela vitória que o Senhor concedeu a Israel. Então, vejamos este cântico. Na letra deste cântico, temos ensinamentos para a gente aplicar em nossos dias. Tem uma mãe que se levanta em Israel e traz a vitória para o seu povo. Débora se levanta por mãe em Israel. Juízes no capítulo 5, do verso 7, o texto vai dizer: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Os moradores de Israel repousaram, se acomodaram à situação em que eles estavam enfrentando. Uma situação de derrota, de sofrimento, em que estavam vivendo. Até que Débora se levanta. Débora diz, eu me levantei. Ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram. Parece que estavam fugindo com medo. Podemos ver dessa forma o texto, mas aí Débora se levanta. O levantar-se aí significa deixar a acomodação de lado e enfrentar o problema. Então eu quero dizer para você, meu querido, olha, saia da sua acomodação. Não se acomode à situação em que você está vivendo. Você pode mudar essa realidade. Débora, como mãe, ela se levanta e não se acomoda à situação em que estavam vivendo os seus filhos. Você entendeu essa palavra? Deus está falando com você aqui hoje, ó. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, Deus está falando com você. Não se acomode. Levante-se com coragem. Enfrente a situação. Vença. Deus é contigo. Só os que creem vão dar um aplauso a Ele agora. Aleluia. Débora se levanta por mãe a Israel. Ela não aguenta ver os seus filhos vivendo em derrota. Por isso que ela se levanta e enfrenta com coragem toda aquela situação. Mas Débora, ela também vai atrás dos líderes de Israel. Em Juízes capítulo 5, está o cântico de Débora. No verso 9 em diante, ela diz: meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo.
Bendizei ao Senhor, vós os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho. Falai disto à música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos. Falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. E o verso 12 ainda vai dizer: desperta, Débora, desperta, desperta, acorda. Débora, ela vai atrás dos líderes de Israel. Mas é interessante que Débora, ela monta, na verdade, uma estratégia para mobilizar toda a sua família, toda a casa de Israel, ela como juíza sobre Israel, ela como profetiza sobre Israel, ela vai mobilizar os líderes para que os líderes se unam e enfrentem os inimigos e mudem aquela situação em que eles estavam vivendo. O texto vai dizer que Débora, ela vai inclinar o seu coração. Então o coração se inclina para os comandantes de Israel. Então Débora, como mãe e como mulher, ela sabe usar o coração e as emoções para tocar outros corações e sensibilizar os líderes e motivá-los e encorajá-los para que eles se unissem, enfrentassem o inimigo e vencessem aquela situação. Vocês entenderam aí? O texto vai dizer que Débora se inclina com o coração para os líderes, os comandantes. Aí depois o texto vai dizer no verso 10: vós os que cavalgais jumentas brancas. Então, isso falava dos ricos da cidade. Então Débora vai até aqueles que cavalgavam essas jumentas. É uma linguagem assim bem poética. Aí Débora diz: olha, eu fui até os líderes e inclinei o meu coração para eles e os sensibilizei. Eu fui até os ricos de Israel, os que sobravam ainda. Aí depois ela vai dizer assim: eu fui também, o verso 11 vai dizer: falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então ela vai, verso 10 ela diz: vós os que vos assentais em juízo. Então ela procura os juízes da cidade. E depois ela diz: os que andais pelo caminho. Então são os pobres da cidade. E ela vai mexer com toda a sociedade de Israel. Olha a estratégia, olha a sabedoria de Débora. Então ela mexe com toda aquela sociedade em Israel e mobiliza aquele povo para enfrentar aquele inimigo. É trabalho de uma mãe desenvolver estratégias para unir a sua casa, unir os seus filhos, unir a sua família, para enfrentar as dificuldades do dia a dia, os problemas que surgem. As famílias precisam se unir, mas é preciso que Débora se levantem no meio das famílias. As mulheres, elas têm mais facilidade de usar o coração para sensibilizar as pessoas à sua volta. E em favor dos seus filhos, a mãe se levanta, une a família e juntos vão vencer. Que seja assim na sua casa, que seja assim na sua família, que a unidade seja sobre a sua casa, sobre a sua família, que os seus filhos se unam, que seus irmãos se unam, que os seus pais se unam, que a sua família se una, e uma família unida vai vencer os desafios da vida. Quem crê nisso, dá um amém bem forte a Jesus aí. Aleluia. Nós vamos observar que Débora, ela desperta todo o potencial dos seus filhos. Em Juízes capítulo 5, o cântico de Débora, a partir do verso 12, ela diz, o texto diz: desperta, Débora, desperta. Desperta, acorda, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Então desceu o restante dos nobres,
O povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, desceram guerreiros. Depois de ti, ó Débora, seguiu Benjamim com seus povos. De Maquir desceram comandantes. E de Zebulon, os que levam a vara de comando. Também os príncipes de Isacar foram com Débora. Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviada para o vale. Entre as facções de Ruben houve grande discussão. E o texto vai falando dessa mobilização. Débora desperta todo o potencial dos filhos de Israel, das tribos, para enfrentar o inimigo. Talvez Israel não estava enxergando o seu potencial. E precisou de alguém, naquele momento, para falar do potencial daquele povo. Para falar do potencial daquelas tribos. E para falar que se aquelas tribos se unissem, os inimigos não iam mais perturbá-los. Eu quero dar uma palavra aqui às mães. Mães, atentem para o potencial dos seus filhos. Atentem para isso. As mães são treinadoras dentro de casa. São coachings. São discipuladoras por excelência dentro da sua casa. E a mãe, ela vai estimular o seu filho a crescer. Vai estimular o seu filho a avançar na vida, a conquistar. A mãe vai olhar para o filho e vai dizer do potencial que o filho tem. Então, mães, libere essa palavra de bênção sobre a vida dos seus filhos. Fale do potencial que os seus filhos têm. A mãe consegue enxergar, ver coisas em que o filho muitas vezes não enxerga. E a mãe, com muito carinho, com muito amor, olha para o filho e vê o seu potencial. As mães têm que desenvolver esse potencial. Nós estamos vivendo hoje um tempo novo, onde há esclarecimento, onde há entendimento sobre todas essas questões. E as mães, elas têm todo o potencial para ativar aquilo que o filho ainda não enxergou nele. Então, mães, atentem para isso. Porque os seus filhos precisam dessa palavra de bênção da mãe para que eles possam avançar. As mães precisam abençoar os seus filhos dizendo: você consegue, você pode, segue em frente, vai. Você entendeu essa palavra? Então, Débora, ela despertou todo o potencial de Israel. E sabe qual foi o resultado de tudo isso? Vitória. Os inimigos bateram em retirada. Israel passou a viver em paz. 40 anos de paz e de prosperidade, sem o inimigo incomodar mais. Ainda que o inimigo tivesse todo esse potencial bélico, 900 carros de ferro, mas as tribos de Israel eram muito mais fortes. O problema é que não estavam juntos, unidos. E foi preciso um líder. E Débora se levanta com essa liderança. Une todas as tribos e eles vencem. Você entendeu essa palavra? Nós precisamos entender e enxergar o potencial que há em cada um de nós para a gente vencer. Eu quero dizer para você que você ainda não usou nem 10% de todo o potencial que Deus já colocou na sua vida, meu querido. Você ainda tem muito a desenvolver, a avançar. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Olha, diga assim para ela: você não usou nem 10% do potencial que Deus te entregou. Diga assim para ela: desperta, acorda, você pode muito mais. Fale mesmo assim com fé: você pode muito mais. Agora só quem recebeu essa palavra vai aplaudir a Jesus Cristo, o Senhor. Vamos para um outro cântico muito famoso, muito conhecido. O Cântico de Ana. Quem conhece a história de Ana, mãe de Samuel? Ana, ela é muito conhecida pela oração que ela fez. Ana é muito conhecida pela oferta que ela entregou. Mas tem um cântico de Ana que é lindo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10. O Cântico de Ana. Primeiro livro de Samuel, lá no comecinho, capítulo 2, está aí o Cântico de Ana.
Você pode abrir sua Bíblia, pode acompanhar aí. Como é que estava a alma de Ana quando ela orou e compôs esse cântico? Eu vou dizer para você como é que estava a alma de Ana. Ela estava entregando o seu filho Samuel ao sacerdote Eli. Ela fez um voto. E ela estava cumprindo o voto que ela fez a Deus. Ela estava entregando uma oferta. Deixa eu perguntar para você, meu querido. Qual foi a maior oferta que você já entregou na casa de Deus? Pense aí. Qual foi a maior oferta da sua vida? Até hoje. A sua maior oferta não chega nem perto da oferta que Ana entregou. Porque ela entregou o filho. Ana entregou o seu filho Samuel na casa de Deus. Que oferta! Essa foi para doer. Hein? E você sabe o que Deus fez com Ana? Pode ler o resto da história que você vai ver como ela foi abençoada. Ana entregou o seu filho. E no dia que ela estava entregando o seu filho, sabe quantos anos Samuel tinha quando Ana trouxe Samuel para entregar? 3 anos de idade. Uma mãe que sofria perseguição, discriminação, porque não era mãe ainda. Ela ora a Deus, faz um voto e diz: se o Senhor me der um filho, eu vou entregar. Eu vou consagrar ele ao Senhor e eu vou entregar o sacerdote lá na casa do Senhor para ele ser criado lá. E o filho nasceu. Samuel, o nome da criança. E a mãe cuidou do filho, amamentou 3 anos com o filho. Depois de 3 anos, traz o filho na casa de Deus e consagra. E entrega. Entrega o filho lá, para ser criado pelo sacerdote Eli. Que oferta! Meu Deus! Que oferta, hein? Aí Ana ainda faz um cântico. Olha a alma de Ana. A Ana, neste cântico, ela estava agradecendo a Deus pela vitória recebida das mãos do Senhor, pelo milagre do seu filho. E Ana levanta, neste cântico, algumas questões que eu considero muito importantes para a gente refletir aqui. Deixa eu falar de algumas delas. Olha aí na sua Bíblia, em 1º livro de Samuel, capítulo 2. Aí Ana começa dizendo: então orou Ana e disse: o meu coração se regozija do Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos. Porquanto me alegro na tua salvação. A minha boca se ri dos meus inimigos. Quando a gente ora a Deus e confia nele, os nossos inimigos serão tratados diretamente por Deus. Se você tem algum inimigo aí que está te perturbando, entrega ele a Deus. Faça isso agora, na sua oração aí, ó. Entrega para Deus. A vingança pertence ao Senhor. Entrega os inimigos nas mãos do Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer. O cântico de Ana nos ensina sobre isso. Ana não fez nada contra a sua rival Penina, que a discriminava, que a perseguia, que zombava. Ela simplesmente entregou a Deus. Porque a vingança pertence ao Senhor. E quando ela fez isso, aí ela diz: a minha boca se ri dos meus inimigos. Ela deu risadas da vitória que o Senhor concedeu a ela. Confia em Deus, meu querido. Deus está falando aqui com você, ó. Entrega a Deus e você vai dar risada daquilo que Deus vai fazer por você. Ele vai te dar a vitória, porque Ele é o Deus que vem em socorro daqueles que nele confiam. Amém? Aí o texto no cântico de Ana ainda vai dizer: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho,
nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Olha o ensinamento aí. Não multipliqueis palavra de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca. Não multipliqueis palavra de orgulho. O orgulho precede a queda, meu querido. Ana está ensinando aqui, ó, nada de orgulho. Eu vou me orgulhar de quê? A Bíblia nos ensina que aquele que se humilhar será exaltado, mas aquele que se exaltar será humilhado. Então nada de orgulho, meu querido. Nada de querer ser aquilo que nem é. E ainda que fosse, não ia valer muita coisa, viu? Porque para Deus, nada que a gente possa apresentar a Ele pode servir de algum orgulho para a gente, viu? Porque tudo que nós somos vem do Senhor. Tudo que nós temos vem de Deus. Nós não temos que nos orgulhar de absolutamente nada. O orgulho só precede a nossa própria queda. Então, a lição é para você hoje, humildade. Fale isso para o irmão que está do seu lado. Diga assim para ele: meu irmão, não se orgulhe de nada. Porque nós não somos nada. Absolutamente nada. Tudo vem de Deus. Dá um aplauso bem forte a ele aí, ó. Aleluia. Aí o cântico de Ana diz: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Deus é todo poderoso. Então, o cântico de Ana está dizendo agora isso. Deus é todo poderoso. Deus, Ele empobrece e enriquece. Olha que coisa linda. Aí o texto vai dizer: Ele levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado. Deus nos faz assentar entre os príncipes. Esse é o nosso Deus. Qual é a lição aqui? Deus muda situações. Então Ana está dando o seu testemunho e está dizendo assim: olha, eu era amargurada de espírito, agora eu estou rindo. Eu estava sofrendo na minha alma, agora estou aliviada. Eu vivia uma situação muito difícil, agora eu estou sendo exaltada. Deus muda situações. Deus transforma a maldição em bênção. Deus levanta do pó o pobre e o faz assentar no meio de príncipes. Para Deus não existe nenhuma situação difícil. Para Deus não existe nada impossível. Ele pode fazer todas as coisas. Essa situação que você está vivendo hoje, se você confiar em Deus, Ele vai mudar. Ele vai transformar essa situação sua aí, ó. E você vai sorrir. E você vai se alegrar. Deus vai mudar essa situação aí. Quem crê nisso aí, dá um aplauso a Ele bem forte. Aleluia. E o cântico de Ana ainda nos diz no verso 9: Ele guarda os pés dos seus santos. Porém, os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. O homem não prevalece pela força. Deus guarda os pés dos seus santos. Sabe quem é que preserva a sua santidade? É Deus. Você sabe por que é que você continua de pé? Porque Deus tem tido misericórdia sua. Não é por você, é pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Então você não tem que se orgulhar de nada
e nem tem que discriminar ninguém que caiu, porque você só está em pé, porque Deus preservou você. Quem entendeu essa palavra, dá um amém aí. Aleluia. Glória a Deus. Deus guarda os pés dos seus santos, para que você não escorregue em nenhuma pedra. Você entendeu isso? É Deus quem te guarda, meu querido. Deus vai guardar a sua fé. Deus vai guardar a sua integridade. Deus vai guardar a sua vida reta na presença do Senhor. E você jamais vai se desviar dos caminhos do Senhor. Fale isso para a pessoa que está do seu lado. Diga assim, olha, Deus vai guardar os teus pés, para que você nunca se desvie dos caminhos do Senhor. Quem recebe essa palavra aí, ó, aplauda Jesus. E para eu concluir minha palavra, eu não poderia deixar de fora o Cântico de Maria. É conhecido como o Magnificat, o Cântico de Maria. Há uma certa inspiração no Cântico de Ana, o Cântico de Maria, que está lá em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. O texto muito conhecido, o Cântico de Maria. O Cântico de Maria. A partir do verso 46 até o verso 55, nós encontramos o Cântico de Maria. É lindo o texto. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O Cântico de Maria. As pessoas aí fora não entendem como o evangélico vê Maria. E começam a falar um monte de bobagem. Eu já ouvi gente dizendo assim, porque os evangélicos não honram e não respeitam Maria. Que mentira é essa? Que história é essa? A Bíblia está dizendo aqui que Maria será chamada de geração em geração bem-aventurada. Então Maria, ela merece toda a honra. Maria merece todo o nosso reconhecimento pelo que ela foi, pelo que ela fez. Ela gerou Jesus. Imagine só. Temos que respeitar mesmo. Agora, ela, Maria, nem Deus não mandou a gente adorá-la. De jeito nenhum. Adorar só a Deus. Você entendeu isso? Honrar, respeitar, valorizar. Isso sim. Agora, adorar, não. A Bíblia não manda a gente adorar ninguém a não ser Deus. Ele é o único que deve ser louvado, adorado, exaltado, glorificado. Você entendeu isso? Então nós temos todo o respeito a Maria. Mas só vai até aí. Não fazemos dela uma deusa que merece ser adorada, que merece nada disso. Porque a Bíblia não ensina sobre isso. E nem ela pediu isso. Ela fala no seu cântico que ela é uma serva. E ela diz que a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então a salvação de Maria vem do Senhor nosso Deus. É de lá que vem a nossa salvação, também é do Senhor. Amém? O Cântico de Maria nos fala que Deus contempla
a humildade dos seus servos. O Cântico de Maria nos fala que Deus é um Deus de misericórdia. O Cântico de Maria nos fala que Deus não trabalha com soberbo, nada de soberba. Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Fique de pé, meu querido. Vamos orar ao Senhor. Mães, eu quero convidá-las, as mães aqui presentes, para derramar sua alma perante o Senhor. Como fez Ana. Ana orou e ela foi atendida na sua oração. E o texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, o texto diz que Ana derramou a sua alma perante o Senhor. Eu quero convidar você, mãe, para derramar sua alma perante o Senhor. Para Deus te ouvir. Para Deus te socorrer, te ajudar, abençoar a sua vida e atender o seu clamor. Mas isso serve também para os pais, para os homens aqui. Quero dizer para vocês, mães, não existe situação ou circunstância que Deus não possa mudar. E não existe coração duro. Pelas mães, é oportuno para a gente orar pela conversão dos filhos. As mães intercedendo pelos filhos, para que Deus ouça esse clamor que sai da alma, do coração de cada mãe aqui. Vamos orar nesse sentido. Pela unidade na sua casa. Qual é o seu pedido? É o seu milagre, uma cura? É pelo seu filho, a cura de um filho? Eu quero convidar toda a igreja para orar, declarar o amém, o assim seja, sobre cada pedido de oração das mães aqui presentes. A Bíblia nos ensina que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Então nós vamos agora ligar do filho, a transformação da vida de um filho, de uma filha, pois Deus vai trazê-la de volta. Deus vai transformar essa situação. Deus vai mudar esse quadro, porque não existe nada impossível para Deus. Deus vai fazer o milagre acontecer na sua vida, mãe. Vamos orar pelas mães. Levanta a sua voz, clame ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, a tua igreja está agora unida, mobilizada em uma só oração, que é declarar o amém, o assim seja, a nossa concordância a cada pedido de oração das mães aqui presentes. Senhor, a tua palavra nos ensina que sem que haja uma palavra na nossa boca, o Senhor sabe tudo. Então o Senhor sabe cada pedido de oração das mães aqui presentes, ó Pai. Deus, atende o clamor destas mães. Senhor, ouve, ó Deus, o derramar do coração, das almas dessas mães aqui presentes, ó Pai. Ó Deus, vê a situação de cada mãe, vê esse milagre, Senhor. E nós como igreja, nós intercedemos juntos aqui, unânimes, e declaramos o amém. Que assim seja sobre a vida de cada mãe, sobre cada pedido aqui apresentado pelas mães. Que o Senhor venha atender, Deus. Mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha atender hoje, Senhor. Que o Senhor venha atender agora, ó Pai. Deus, libera um milagre sobre a vida destas mães. A tua igreja está aqui mobilizada, unida em torno desses pedidos de orações das mães, ó Pai. Libera o teu milagre, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Mães, Deus abençoe vocês. Que o Senhor libere um milagre sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Tenha uma semana de bênção, de sucesso. E amanhã, segunda-feira, às 20 horas, reunião de líderes e colíderes aqui na igreja.